Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 3. Eu sou a verdadeira vide, e meu Pai é o vinhateiro. Toda vara que não dá fruto em mim, ele a cortará. E toda a que der fruto, podá-la para que dê mais abundante fruto. Vós já estáis puros em virtude da palavra que vos anunciei. Palavra da salvação. Comentário: João 15, de 1 a 3, Santo Agostinho. Nosso Senhor usa esta imagem porque ele é a cabeça da igreja e nós, os membros dele, deste homem que é Jesus Cristo. Afinal, a vide e as varas, ou os sarmentos, são da mesma natureza. Porém, quando diz, eu sou a verdadeira vide, por acaso acrescenta o adjetivo verdadeira em referência àquela vide da qual tira esta comparação? Ora, aqui fala-se em vide por analogia, não em sentido próprio, da mesma maneira como em outras passagens é chamado de cordeiro, ovelha e assim por diante, de modo que é mais próprio chamar de verdadeiras as coisas mesmas de onde são tiradas essas analogias. Mas dizendo, eu sou a verdadeira vide, distingue-se daquela a qual foi dito. Como, pois, degeneraste para mim, convertendo-te em mim em vinha bastarda? Pois como pode ser verdadeira a vide da qual se esperava uva, mas deu espinhos? Com efeito, nós cultivamos Deus, e Deus cultiva a nós. Nós cultivamos Deus, porém, não de modo a torná-lo melhor. Cultivamo-lo adorando-o, e não arando. Já ele, ao cultivar-nos, torna-nos melhores. O cultivo dele conosco consiste em jamais cessar de arrancar com o seu verbo as más sementes dos nossos corações, em sulcar o nosso coração com o arado da palavra, em plantar nele as sementes dos preceitos e esperar dele o fruto da piedade. Quem nesta vida está tão puro que não precise ser sempre mais purificado? Neste mundo, se dissermos que não temos pecados, nos desencaminhamos a nós mesmos por conta própria. Assim, o Senhor purifica os puros, isto é, os frutíferos, para que sejam tanto mais frutíferos quanto mais puros. Cristo é a vide na medida em que diz o Pai, em que diz: o Pai é maior do que eu. Já quando diz eu e o Pai somos um, ele é o vinhateiro. Mas não desses que cumprem seu mister trabalhando para fora, mas do tipo que produz crescimento interior. Por isso, sempre se mostra como purificador das varas, trabalho do agricultor e não da vide. Mas por que não diz, estáis puros em virtudes do batismo com que fostes lavados? Porque mesmo na água, o que purifica é a palavra. Suprime a palavra. E o que fica, senão a água, senão apenas água? Acrescenta-se a palavra ao elemento e forma-se o sacramento. De onde vem essa virtude tamanha da água de tocar o corpo e lavar o coração, senão da palavra a operar tudo isso, e não por ser proferida simplesmente, mas por ser crida? Pois na palavra mesma devemos distinguir o som passageiro da virtude permanente. Essa palavra de fé é tão poderosa na Igreja de Deus que ela, por meio de alguém que crê, que oferece, que abençoa, que molha, purifica um bebê ainda incapaz de crer. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 4 a 7. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara não pode de si mesma dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara e secará.
Depois, enfeixá-lo-ão, lançá-lo-ão no fogo e arderá. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Palavra da salvação. Comentário João 15, de 4 a 7, Santo Agostinho. Mas os discípulos não permanecerão em Cristo da mesma maneira que ele neles. Ambas as coisas, afinal, aproveitam, não a Cristo, mas aos discípulos, do mesmo modo que as varas estão na videira, não para lhe fornecerem alguma coisa, mas para dela tirarem a vida. Já a videira está nas varas para administrar-lhes o sustento vital, não para tomá-lo delas. Assim, tanto uma coisa quanto a outra, Cristo neles permanecer e eles permanecerem em Cristo, aproveita aos discípulos, não a Cristo. Daí segue: como a vara não pode de si mesma dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Magnífico elogio da graça. Alenta os corações dos humildes, cala as bocas dos soberbos. Porventura, não resistem a esta verdade os que, julgando desnecessário o auxílio de Deus para fazer boas obras, não são partidários e sim incendiários do livre-arbítrio? Pois quem presume dar fruto de si mesmo não está na videira. Quem não está na videira não está em Cristo. E quem não está em Cristo, cristão não é. Mas para que ninguém pensasse que a vara podia dar por conta própria ao menos frutinho pequeno, acrescenta: porque sem mim nada podeis fazer. Ora, posto que Cristo, se não fosse homem, não seria a videira, todavia não poderia oferecer essa graça às varas, se não fosse também Deus. A vara da videira é tão mais desprezível se for cortada nela, quanto mais gloriosa se nela permanecer. À vara, portanto, convém um de dois destinos, ou a videira ou o fogo. Se não estiver na videira, estará no fogo. Só se deve dizer que as palavras de Cristo permanecem em nós quando cumprimos os seus mandamentos e amamos as suas promessas. Já quando as palavras dele permanecem na memória, mas não se encontram na vida, a vara já não é contada na videira, porque já não puxa da raiz a sua vida. Ora, o que mais podem querer permanecendo no Salvador senão o que contribui para a salvação? Uma coisa é o que queremos por estarmos em Cristo, e outra, o que queremos por estarmos ainda no século. A nossa parte, que ainda permanece nesse século, nos sugere às vezes que peçamos coisas cujo malefício desconhecemos. Mas longe de nós pensar que nos possa fazer isso se permanecermos em Cristo, que não cumpre os nossos pedidos, senão quando são para nosso benefício. Entre as palavras de nosso Senhor encontra-se a oração do Pai Nosso. Não nos afastemos, portanto, das palavras e do conteúdo desta oração nos nossos pedidos, que tudo o que pedirmos nos será dado.